Você com certeza já deve ter recebido, né, irmãos batendo na sua porta, se identificando como testemunhas de Jeová. Talvez, mesmo que você não tenha atendido, você sabe que esse é um comportamento, né, usual da organização Torre de Vigia já há muitos anos. Eu mesmo já participei dessa atividade junto com os irmãos por muitos anos, né, cerca de 30 anos, batendo de casa em casa, falando com as pessoas na rua. Agora, o que muitas pessoas não sabem é como é que os irmãos Testemunhas de Jeová são orientados a encarar as pessoas que não fazem parte da sua organização religiosa. Já parou para pensar nisso? Como é que você acha que os irmãos Testemunhas de Jeová te olham? Como eles são treinados para te ver? Será que eles olham para você que é de outra religião assim, pensando, ele também acredita em Jesus, ele é crente, ele é cristão, aquela pessoa ali não é da organização, mas é uma boa pessoa e tal, tal, tal. Será que é isso? Bom, não importa se você é ou não é cristão, as Testemunhas de Jeová são orientadas a acreditar que somente elas, somente nós, quando eu era membro lá, eu também fui treinado assim, a acreditar que apenas nós que estamos na Torre de Vigia que praticamos a adoração verdadeira. Você vai encontrar isso na Sentinela de 1º de julho de 1993, na página 17. Portanto, se você não é testemunha de Jeová da Torre de Vigia, saiba que eles têm um pensamento totalmente diferente do que talvez você imaginasse, certo? Por exemplo, o Ministério do Reino, que é um periódico, antigamente era o chamado Ministério do Reino, era um periódico mensal que servia de base para as reuniões no meio de semana, uma reunião chamada Reunião de Serviço. Nesse periódico, que hoje em dia se usa uma apostila mensal, que é o nosso Ministério do Reino, de julho de 1988, página 2, diz assim: oriente os irmãos sobre o seguinte: se não estão na organização, quer dizer, se não estão na organização Torre de Vigia, que eles chamam de Organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos. Tanto é assim que, se você fizer uma pesquisa agora pelo YouTube, você vai ver alguns membros da Torre de Vigia. Tem aí, por exemplo, pelo menos um. Tem vários, mas pelo menos um que você vai encontrar com mais divulgação. Um senhor idoso dizendo: eu odeio desassociados. Quer dizer, aquelas pessoas que saíram da Torre de Vigia, que são ex-membros. Eu tenho nojo, ele diz, eu tenho nojo de pessoas que saíram da sociedade Torre de Vigia. É assim que ele se manifesta. Então, esse artigo aqui é uma base para muitos terem esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento. Se não estão na nossa organização, não são nossos amigos, são inimigos. É uma publicação da organização Torre de Vigia, patrocinada pela sua liderança máxima, chamada Corpo Governante. Então, quando você vê os irmãos passando pela rua, tudo bonitinho, lembre-se que, se você não faz parte do grupo, você não é visto como uma boa pessoa, você é visto como um inimigo. No vídeo, os jovens perguntam como fazer verdadeiros amigos. Tem um videozinho lá, muito antigo, eu tinha ele em VHS na época. Hoje em dia ele já tem DVD, já está no site. Também você pode entrar lá no site jw.org e procurar lá, vídeo, na parte vídeos, os jovens perguntam como fazer verdadeiros amigos. É a história de uma jovem chamada Sara, que vive com os pais, o pai e a mãe, e ela se muda de uma cidade pequena, e vai morar em outro lugar porque o pai, por causa do trabalho do pai e tal, e aí ela fica muito triste porque abandona os amigos e tem que fazer novos amigos. E aí ela vai junto com os pais. E lá na congregação ela conhece uma acho que é Stacy, uma pioneira, que tenta ajudá-la, conversar com ela. Mas antes de começar o vídeo, tem algumas conversas, né? Os atores, os irmãos que fazem os papéis, que é o papel da Sara, que é a menina que está tentando fazer novas amizades lá na escola e tal, que conhece outros jovens que são chamados mundanos. Os jovens que não são irmãos Testemunhas de Jeová são chamados de mundanos, do mundo. Qualquer pessoa, né, que não é da Torre de Vigia, para os irmãos, recebem o rótulo de mundanos. Ele está namorando com um mundano. E tá sabendo aí, fulano fica andando com mundanos. E ele tem amizades com mundanos. Cuidado com as amizades com os mundanos. Se casou com um mundano. Quer dizer, se casou com uma pessoa que não é da Torre de Vigia.
Outra expressão utilizada, em vez de mundano, é descrente. E fulano se casou com um descrente. A pessoa pode ser da igreja, crer em Jesus, crer na Bíblia, ser um pastor de alguma igreja e tudo mais. Mas ele não é da Torre de Vigia, então ele recebe o rótulo de descrente. Certo? No minuto, mais ou menos, no minuto 15, 16, por ali, você vai encontrar então um jovem dizendo assim: qualquer um que não ama Jeová é má companhia. Para um irmão testemunho de Jeová, essa expressão ama a Jeová significa ser membro da Torre de Vigia. Quem não é membro da Torre de Vigia é porque não ama a Jeová, porque se amasse a Jeová, seria da Torre de Vigia. Por exemplo, eu fui membro da Torre de Vigia por cerca de 30 anos. Quando eu saí de lá, eu me tornei, para eles, do ponto de vista deles, eu me tornei um inimigo de Jeová. Eu posso acreditar na Bíblia, eu posso crer em Jesus, posso ensinar a Bíblia, posso ler, posso ser uma pessoa de bom caráter, honesta, um bom pai de família, eu posso ser o melhor cidadão do mundo. Mas se eu não estou na Torre de Vigia para eles, eu me tornei um inimigo de Jeová. Eu não amo a Jeová. Essa é a visão que é implantada na mente dos irmãos. Então, você não é da Torre de Vigia, saiba que para eles você é uma pessoa que não ama Jeová, não ama a Bíblia, é uma pessoa descrente, é uma pessoa mundana. Também outra expressão, na Sentinela de 15 de janeiro de 1991, página 27, tem uma parte que diz assim: nossos amigos devem ser cristãos. Essa outra expressão, cristãos, do ponto de vista do membro da Torre de Vigia, cristão é quem é membro da Torre de Vigia, seguidor do corpo governante. Qualquer pessoa, cristão ou não, crente ou não, evangélico ou não, que segue a Bíblia ou não, não interessa, não é cristão, como já dito, é descrente. Então, nossos amigos devem ser cristãos, ou seja, devem ser membro da Sociedade Torre de Vigia, que já se revestiram da personalidade semelhante a Cristo. Tradução: que já segue aquilo que é estabelecido como verdade pelo corpo governante. E que são zelosos na obra de pregação. Quer dizer, é uma pessoa que leva para os outros a doutrina do corpo governante. Conhecidos mundanos não são amigos de Deus e não podemos socializar-nos com eles sem prejuízos para nós mesmos. Por isso os pais ensinam os filhos pequenininhos, mesmo pequenos, a não ter amizades com os coleguinhas na escola. Às vezes, quando tem uma festinha de aniversário, alguma coisa assim tal, ele fica isolado. A criança é treinada a ver os outros como um satanás, como um demônio, um monstro, que vai pegá-la, que vai fazer mal para ela, que vai manipular a mente dela. É assim que é implantado na mente, até mesmo dos jovens. Então, se você não sabia disso, fique sabendo agora. Então, se você não sabia, fique sabendo agora. Para os irmãos Testemunhas de Jeová, infelizmente, essa é a doutrinação passada pelo corpo governante nas suas publicações, nas suas reuniões. Se você não é um membro da organização Torre de Vigia, conhecido como Testemunho de Jeová, então você é um inimigo, você é uma má companhia, você é uma má associação, é uma associação prejudicial, você é um mundano, um descrente, inimigo de Jeová. Infelizmente é assim que é passado. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz: mas associações estragam hábitos úteis, é sempre aplicada para qualquer pessoa que não faz parte do métier, do território, né? Assim, da organização Torre de Vigia. Qualquer pessoa que não é membro, mesmo sendo da família, é considerado como uma má associação que estraga hábitos úteis. Quais são os hábitos úteis que estragam? Você talvez não vai ser incentivado a ser regular nas reuniões deles, a cumprir todo o ritual da organização, que é ler suas publicações, de fazer a manutenção e a limpeza lá dos prédios que eles constroem para poder depois vender. Ou seja, qualquer pessoa que talvez vá ser uma boa associação para você, mesmo na família, uma pessoa que talvez vai te ensinar a um ofício, vai te estimular a ser uma pessoa que progrida profissionalmente ou até mesmo academicamente, sem negligenciar a sua espiritualidade, ainda assim, essa pessoa vai ser vista como uma má influência, como uma má companhia que estraga hábitos úteis. Bom, você conhecia essa visão dos irmãos Testemunhas de Jeová? Você já sabia disso? Se não, coloca aí nos comentários. Se você já sabia, quiser comentar a respeito disso, coloca aí também, que eu gostaria de saber o que você pensa. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos. Até lá!